E aí, galerinha, tudo certo com vocês? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem e vamos lá para a nossa aula de história. Hoje falaremos de muitas coisas, tá bom? Não fiquem com preguiça, apesar de ser segunda-feira, tá? Então vamos lá, vamos começar. Hoje falaremos um pouquinho sobre as missões jesuítas, né? Envolve os jesuítas, né? Os padres daquela época, na época dos engenhos, tá ok? Então, acompanhem comigo. Estarei lendo aqui página 84. Então, vamos lá. As missões jesuíticas. Desde o início da colonização, no século XVI, a Igreja Católica tinha presença no cotidiano dos colonos, especialmente pela ação dos jesuítas. Nas vilas e cidades do litoral, eles criaram colégios para a educação dos filhos dos colonos. Também se encarregaram de catequizar os indígenas. Para isso, os jesuítas aprenderam algumas línguas de origem tupi-guarani e seguiram para o interior do território. Nessas áreas, fundaram grandes povoamentos chamados missões. As principais missões se situavam no norte do Brasil, acompanhando o curso do rio Amazonas e no sul. Nesses povoados, os indígenas tinham uma rotina de oração e trabalho que começava bem cedo, pouco antes do sol nascer. Eles iam às missas, cultivavam a terra, criavam animais, coletavam plantas e fabricavam diversas ferramentas com técnicas de artesanato. Parte do que coletavam e dos produtos que faziam eram vendidas aos colonos. Na escola, tinham aulas para aprender a ler e escrever e para decorar as orações católicas. Então, vocês podem perceber, né, que os padres da época, eles ficaram com essa missão, né, de catequizar os índios, né, falando que tudo que eles achavam, né, de religião, tudo estava errado, né? Os europeus eram um povinho metido até hoje, tá, galera? Eles discriminam os latinos americanos, né? Nós aqui, o pessoal que vive aqui na América do Sul. Mas enfim, os jesuítas, eles tinham essa missão de catequizar os índios, né, de aprender a língua para poder passar as orações da Bíblia, fazer com que eles conversassem em português. Então, foi uma tarefa difícil para os padres da época, né? Então, vamos lá. Aí vem a questão, a tia não colocou aí a faixinha branca, né? Um retângulozinho aí branco. Então, vocês já podem responder. Observe com atenção a imagem acima e responda. O que os indígenas estão fazendo? O que eles levam? Então, vamos lá. Observando aí, eles estão aqui atravessando o rio, né? E levando alguns animais. Então, coloquem aí. Eles estão atravessando o rio. Levam bois, cavalos e carroças com produtos. Também ajudam os jesuítas na travessia do rio. 3. Em sua opinião, para os indígenas, viver nas missões e se converter ao catolicismo significava abandonar os costumes e as crenças de seu povo e aceitar os ensinamentos e o modo de vida dos padres? E aí, o que vocês acham? Sim, né, gente? Porque o objetivo dos padres era o quê?
transformar a mente dos indígenas, colocando roupa, né? É uma questão cultural. Eles não usavam roupas. Ó, é errado ficar sem roupa. É errado os deuses, né? Dos elementos naturais, da natureza que vocês adoram. O sol, a lua, tá tudo errado, gente. Só existe um Criador, é assim, assim, assado, né? Existiu Eva, existiu Adão. Então, vamos pensar que cada povo, né, tem o que, gente? Tem a sua cultura, tem os seus costumes. E os jesuítas, eles queriam fazer o quê? Queriam que os indígenas esquecessem tudo que eles aprenderam durante, milênios, tá? Então, é complicado, né, gente? É uma coisa assim que não foi certa. Não foi certo. Então, vamos lá. Olhem aí, esse aí é o jesuíta que teve o maior destaque, tá? O José de Anchieta. Ele se aprofundou muito, ele viveu para servir os indígenas, né? Conhecer suas histórias, aprender o Tupi-Guarani. Ele catequizou os índios, ensinou os filhos dos senhores dos engenhos, tá? Então, olha aí, tem uma curiosidade sobre ele. Com a finalidade de ensinar e catequizar os nativos, José de Anchieta participou da fundação do Colégio da Vila de São Paulo, que viria a ser mais tarde a própria cidade de São Paulo, com esse nome porque no dia da sua fundação, 25 de janeiro de 1554, é comemorado o dia do apóstolo São Paulo. Então, ele fez aí esse grande colégio, tá? Que traz diversas histórias. E ele, esse padre, ele era poeta, ele escrevia muitos poemas, ele era um historiador, ele contava, tem livros contando, né, sobre a visão dele, como é que os índios faziam suas celebrações e como que ele conseguiu, né, catequizar esse grupo de indígenas. Então ele foi um padre assim que é reconhecido na história brasileira até hoje, tá ok? Agora vamos falar sobre as drogas do sertão. Ih, tia, drogas? É isso mesmo, não é isso mesmo, não é isso que você está pensando, não. São outras coisas, tá? Então vamos lá. A floresta amazônica é rica em ervas e especiarias conhecidas como drogas do sertão. Entre elas estão a castanha do Pará, o cacau, o guaraná e muitas ervas medicinais. As drogas do sertão eram muito valorizadas e vendidas na Europa. No século XVII, enquanto os povos indígenas conheciam mais de 3.000 plantas que utilizavam como medicamentos, os europeus tinham pouco mais de 40 tipos de remédios. Nas missões localizadas na Amazônia, os indígenas coletavam as drogas do sertão para os jesuítas, já que eles conheciam muito bem a floresta, as plantas e os usos delas. Então, gente, é uma coisa assim do passado, mas bem atual, tá? Porque observem que o conhecimento dos indígenas que existe até hoje, porque isso é passado de pai para filhos, né? Então, na Europa, eles conheciam apenas 40 tipos de remédios. Os indígenas, eles conheciam muitos, 3.000, gente. Olha o conhecimento milenar, né? Então, eles sabiam que erva usava para dor de barriga, para dor de cabeça, para dor na perna, né? Então, eles sabiam para resfriado. Então, eles sabiam usar essas ervas como medicamento, tá? E todo medicamento, nós falamos o quê? Que são drogas, tá? Então, por isso que tem farmácia que se chama drogaria, tá? Então, assim, o mundo, até hoje,
está de olho na Amazônia, na nossa Amazônia, né? Porque lá existem diversas matérias-primas de remédios, gente, que eles pegam, né? Outros países venham aqui, pegam a matéria-prima, leva para o país dele, onde a tecnologia é avançada, onde tem muitos pesquisadores, eles fazem o remédio lá e mandam para a gente comprar. Olha que engraçado, né? É a matéria-prima de quem? É minha, é sua, né? Então, vocês podem perceber que muita coisa não mudou não, tá? Então, continuando. A ilustração abaixo representa 4 plantas amazônicas, das quais são extraídas drogas do sertão. Na página 145, há imagens desses produtos. Recorte e cole essas imagens nas lacunas corretas. Então, gente, na página 145 tem lá as frutas, essas ervas, tá? Essas drogas aí do sertão, vocês irão recortar e colar, tá? O guaraná aí é vermelhinho, tem um cacau que é amarelinho, aí vocês irão recortar e colar aí, tá ok? Olha aí a imagem, tá bom? Agora vem a pergunta. É uma atividade de pesquisa, tá? Tá pedindo para que vocês escolham uma das drogas do sertão retratadas e façam uma pesquisa para descobrir como elas são utilizadas atualmente. Anotem as descobertas. Ah, tia, eu quero pesquisar sobre o cacau. Coloquem lá o cacau e escrevam de que forma, né, é utilizado o cacau. Ele serve para quê? Em que produtos vem do cacau? E assim como guaraná, urucum e castanha do Pará, tá ok? Continuando, os bandeirantes, esses caras aí nós já vimos na outra aula, né? Eles eram meio chapa quente, né, pessoal? Os bandeirantes eram aqueles homens brabos, né? Então vamos lá. Nos séculos 16 e 17, em São Paulo, os colonos tinham um modo de vida diferente do das pessoas que viviam nos engenhos do Nordeste. Nos arredores da vila eram cultivadas grandes lavouras, especialmente de trigo. A farinha de trigo paulista era vendida para toda a colônia. Essas grandes lavouras eram cultivadas por indígenas escravizados. Para conseguir essa mão de obra, os paulistas organizaram as bandeiras, expedições que exploravam o interior da colônia. Além de aprisionarem indígenas, os bandeirantes procuravam ouro e pedras preciosas. As expedições duravam cerca de 6 meses a 3 anos e podiam reunir de 30 a 2.000 homens. Elas eram formadas, em geral, por 1 ou 2 líderes experientes, por outros homens livres e por muitos indígenas livres e escravizados. Eles caminhavam pelas florestas seguindo o curso dos grandes rios, abrindo caminho a golpes de facão. Então, olhem aí, nós temos aí uma imagem que retrata bem os bandeirantes, né? Tentando aí aprisionar os índios e os índios, por sua vez, tentando lutar ali, né, pela sua liberdade. Podem ver que eles usam um arco e flecha e os bandeirantes da época eles tinham um armamento muito, né, vamos colocar mais pesados do que os indígenas, né? Então, com a arma aí, né, e o arco e flecha, lógico que eles iriam vencer, os bandeirantes. 5.
Questão 5, página 86. Observe a imagem acima e responda. É possível dizer que os indígenas não resistiram às expedições dos bandeirantes? Não. Eles resistiram, tá? Explique. Eles queriam, eles resistiram, pois sabiam que iriam virar escravos, né? De pessoas ruins, que eles iriam trabalhar muito. Aí vocês podem colocar do jeitinho de vocês, tá ok? 6. Que relação existe entre as lavouras de São Paulo e os bandeirantes? Então, vamos lá. No início do texto, vem falando das lavouras de São Paulo. Quem trabalhava nessas lavouras, galera? O que era plantado nessas lavouras? Essas lavouras eram de quem? Tá ok? Leiam aí o texto e respondam. Agora vem resistências indígenas. Página 87. Então, vamos lá. Página 87. Nós iremos falar sobre a resistência do grupo dos indígenas. Olhem aí. No início, os bandeirantes atacavam as aldeias indígenas próximas da vila de São Paulo. Em razão das lutas contra a escravização, do trabalho penoso nas plantações e das doenças, logo restaram poucos indígenas nos arredores de São Paulo. Com isso, as bandeiras entraram cada vez mais para o interior. Então, muitos indígenas morreram e eles nem aí, eles queriam procurar mais indígenas para trabalharem para eles, né? Então, assim, complicado, né, gente? A situação dos indígenas e dos negros escravizados dessa época. Então, vamos aqui, ó. Entre 1628 e 1642, os bandeirantes passaram a atacar as missões dos jesuítas, onde havia grande concentração de indígenas. Milhares deles foram escravizados ou mortos. Então, não bastavam isso, eles iam nessas missões, nesses locais onde os padres estavam catequizando os índios e faziam, né, essa bagunça toda lá, né? Essa violência toda, né? Eles provocavam a violência. Muitos conseguiam fugir e se reorganizar para conter os avanços dos bandeirantes. Alguns povos chegaram a fazer acordo com os bandeirantes para manter as comunidades em segurança. Essas estratégias foram muito importantes para garantir a sobrevivência de vários povos indígenas que conhecemos hoje. Então, eles tiveram que negociar, né? Então, olha aí, nós temos aí no mapa de verde, gente. Nesse mapa aí eu domino o português. Esse roxinho aí significa pecuária, criação, né, de bovinos, caprinos. A setinha vermelha, bandeiras de busca de ouro e diamantes. E a setinha verde, bandeiras de captura de indígenas. Olha só, gente, muita coisa, né? Então, foi uma época bem sombrosa para os indígenas. 7. Observe o mapa e responda. As bandeiras respeitavam os limites territoriais estabelecidos no Tratado de Tordesilhas. Como isso contribuiu para a ampliação do território da colônia? Então, vamos lá. Existia um acordo entre Espanha e Portugal, eles dividiam mais ou menos aqui o território brasileiro. Olhem aí. Linha de Tordesilhas, tá? Então, uma parte pertencia aos portugueses e a outra parte aos espanhóis.
Então, dá para se perceber que os bandeirantes eles não respeitaram nada não, né? Eles atravessaram, eles tanto procuravam os indígenas e o ouro na parte do governo espanhol e do governo português, tá ok? Aí vamos lá. Letra B. Observe as setas verdes e a localização das missões. Qual é a relação indicada entre esses dois elementos? Então, olha só. Observe as setas verdes e a localização das missões. Qual é a relação entre esses dois elementos? Gente, vamos lá. Olhem aqui. As missões é onde tem esse símbolo aí, acho que é da cruz. Olha onde os bandeirantes iam. Diretamente nas missões. Eles queriam caçar os indígenas. Eles queriam mão de obra o quê? Escrava. Tá? Então, nossa história, assim como outros países também, tem muito sangue aí, né, dos nativos da terra, dos indígenas. Então, observe as setas verdes e a localização das missões. Qual a relação indicada entre esses dois elementos? O que os bandeirantes queriam nesses lugares, nas missões? Eu quero saber. Escrevam aí. Vamos lá. Página 88 e 89 para terminarmos, tá? Aí vem uma revisão aí. Leia o texto a seguir. Ele trata da família paulista na época em que diversas bandeiras saíam da vila de São Paulo. Matrimônios de europeus com as que eles denominavam negras da terra originaram a mais antigas famílias paulistas. Se, por um lado, vestiam-se a europeia, falavam português e eram católicos, por outro, entendiam-se dentro de seus lares nas línguas maternas e mantinham muitos hábitos indígenas e formas de lidar com a natureza. Esse foi o perfil, portanto, das mães e filhas de famílias paulistas no interior no período bandeirista. Quem eram as negras da terra? O que vocês acham? Prestem atenção aí, ó. Matrimônios de europeus com as que eles denominavam negras da terra originaram as mais antigas famílias paulistas. Então, quem vocês acham que eram essas negras da terra? Letra B. Quais semelhanças e diferenças você identifica entre a família paulista e a família dos senhores de engenho? Então, lembra da família dos senhores de engenho? Então, eu quero que vocês respondam. Quais são essas semelhanças, tá? Leiam e respondam aí. Número 2. Os jesuítas trouxeram muitos aspectos da cultura europeia para o Brasil. Leia o texto abaixo, observe a imagem e responda a questão. Por volta do século XVIII, os jesuítas trouxeram abelhas da Europa para o Brasil. O objetivo era produzir cera para as velas. Afinal, eram muitas missas para catequizar as pessoas que viviam neste país. Além das colmeias, trouxeram também o conhecimento de como extrair cera e mel. Letra A. Qual costume europeu trazido pelos jesuítas é abordado no texto? Esse costume ainda existe no Brasil? O que vocês acham? Coloquem aí. Página 89.
Observe as imagens e leia as legendas. Aí nós temos aí a representação do bandeirante Fernão Dias Paz Leme, cerca de 1920, escultura em mármore. E nós temos aí Henrique Bernardelli, bandeirante do século XIX. Em sua opinião, os bandeirantes foram representados como heróis ou como homens comuns? Explique. Letra B. Pense nas atitudes que os bandeirantes tinham em relação aos indígenas. Eles podem ser considerados heróis? Por quê? Aí fica aí uma pergunta aí para vocês. O que vocês acham? São heróis? São vilões? Por quê? Tá ok? Nós temos aí, número 4, já vou dar resposta, tá? Que a tia não conseguiu apagar aí. Leia o texto abaixo. No interior das casas, os aposentos eram pouco definidos e as funções se sobrepunham. Não se encontra menção, por exemplo, a um espaço específico para as crianças ou a certos cuidados especiais com elas no rol dos costumes domésticos, nem mesmo com sua alimentação. Que informações sobre a vida das crianças no período colonial o texto apresenta? E hoje, como é a vida das crianças que você conhece? Todas as crianças de todos os lugares do Brasil levam a mesma vida? Não, né? Então, vamos lá. Aí vocês irão responder, tá? Pelo texto é possível inferir que as crianças eram tratadas de modo muito diferente de como são tratadas hoje. Não havia nas casas, espaço específico para elas, nem alimentação diferenciada, entre outros costumes. Então, antigamente as crianças realmente elas eram tratadas como adultos, tá? E eram cobrados. De certa maneira, era retirada a infância. Criança, muito cedo, elas já trabalhavam. Tá ok, galerinha? Então, é essa nossa aula. E fiquem atentos à correção.